ouvindo e crendo na palavra que ele tinha ouvido acerca de Jesus, ele manifestou uma fé diante de Jesus. Isso chama a atenção de Deus. Não chama a atenção de Deus eu ficar gritando, não. Não chama a atenção de Deus eu simplesmente fazer o bem lá fora, não. O que chama a atenção de Deus é eu manifestar uma fé, eu manifestar uma confiança no Senhor. Sabe como que é essa confiança? Sabe aquele momento que está tudo difícil? Sabe aquele momento que as portas se fecharam, você está sofrendo, está passando um momento difícil, mas a confiança no Senhor não muda dentro do teu coração. Você diz, eu estou passando por isso hoje, mas eu creio num Deus que vai fazer na minha vida amanhã. A porta está fechada hoje, mas eu creio num Deus que pode abrir a porta amanhã. Eu posso estar sofrendo com essa enfermidade hoje, mas eu creio em um Deus que pode vir a me curar. A necessidade de manifestar uma fé dentro do nosso coração, como esse homem manifestou. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus deu a resposta que eu acredito dentro do meu coração que qualquer um que está aqui nessa noite que me ouvir. Uma pessoa enferma em casa, Senhor, meu criado está violentamente atormentado, está enfermo, está doente. Senhor disse para ele, eu vou curar ele. O Senhor disse aqui diante da palavra, eu irei e lhe darei saúde. Quem não queria ouvir isso? O Senhor dizendo que ia na tua casa, o Senhor dizendo que ia dar saúde para da tua família. Quem não queria ouvir isso nessa noite? Mas aí naquele momento ele manifestou uma fé, porque ele entendeu que o Senhor, tendo poder, tendo autoridade, o Senhor sendo filho de Deus, ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno. Ele entendeu que a palavra de Deus, ela vale para tudo. Ele entendeu naquele momento, ele disse, Senhor, eu não sou digno. Ou seja, ele se humilhou diante de Jesus. Ele tinha nome, mas o nome grande diante de Jesus não dá em nada. Ele podia ter posses, mas diante de Jesus posses não adianta nada. Ele podia ter autoridade aqui nessa terra, mas diante de Jesus a autoridade maior é ele. Então ele manifesta a fé dizendo, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e meu criado há de sarar. Eu quando olho para a palavra de Deus, maravilha meu coração. Mateus capítulo 4, por misericórdia de Deus, a Bíblia até abriu em Mateus capítulo 4. O Senhor respondendo para Satanás, e chegando o seu tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se nessa noite você toma posse de uma palavra profética, uma palavra de autoridade e provida de Deus, que na sua casa vai ter saúde, é essa palavra que vai manifestar. Se você toma posse nessa noite, que na tua casa tem libertação, vai ter libertação. Se você tomar posse nessa noite, que na tua casa a salvação chega, como chegou na casa de Zaqueu, a salvação chega. A palavra de Deus tem poder. O escritor dos Hebreus escreve dizendo que ela é como uma espada de dois gumes. Ela adentra até a divisão da alma, ela adentra a divisão do espírito. Ela chega nas tuas feridas ocultas, aquelas dores escondidas que só você e o Senhor sabe, aquelas lágrimas que você derrama nas madrugadas. A palavra chega nesse lugar. Ela gera um efeito, ela faz algo sobrenatural na vida daquele que crê, na vida daquele que toma posse da palavra. Pregador, mostra para mim isso dentro da Bíblia. Um homem que manifestou a fé. Lucas, capítulo 19. Tinha um homem que chamava Zaqueu. Ele era rico, conhecido, importante, creio eu, no meio dos publicanos, porque ele era chefe, ele era a autoridade maior. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele manifestou uma fé. A curiosidade pegou dentro do coração dele. E que essa curiosidade tome posse você para a tua vida. Venha pegá-los da tua casa. Querer saber quem é Jesus. Ele manifestou uma fé dizendo que queria ver Jesus. Viu uma multidão, sim, ele viu uma multidão, queria impedir ele. Ele fez o que? Eu não vou parar com essa multidão, eu não vou parar com esse problema não. Ele foi, subiu na figueira, quando Jesus passar eu vejo quem é ele. Mas como Jesus sabe de todas as coisas, sabe do meu pensar, do meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, quando ele passa debaixo da figueira, ele já sabia que Zaqueu estava lá. Ele não precisava nem olhar para cima, ele já sabia que Zaqueu já estava lá. Aonde ele pega e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu recebeu o milagre, sabe por quê? Porque ele manifestou uma fé.
ele manifestou a vontade de querer saber quem era o Senhor, ouvindo que o Senhor curava, ouvindo que o Senhor libertava, ouvindo que alguns versículos da palavra de Deus, antes ele passou lá na entrada de Jericó, encontrou com um cego chamado Bartimeu, que assim a palavra de Deus chama ele, e aquele cego foi curado. Ouvindo que ele curava, ouvindo que ele libertava, ele entendeu naquele momento, querer conhecer esse Deus. Por quê? Porque esse Deus tem coisa que o dinheiro não dá, esse Deus tem coisa que o nome grande não dá, esse Deus tem coisas que nada nesse mundo consegue. Sabe o que é? A paz dentro do teu coração. Preencher o vazio da tua alma é só Jesus que consegue preencher. E o homem ainda fica perdendo tempo com coisas dessa terra. Tem alguém lá fora que nesse momento está dizendo: meu Deus é o dinheiro. O seu Deus é o dinheiro até você cair numa cama, que o seu dinheiro não vai resolver. Tem coisas dessa terra que o homem coloca em primeiro lugar na frente de Deus, tantas e tantas coisas, mas entenda, quando chegar a hora, somente o Senhor tem poder para realizar em certas situações. Vai chegar o dia que esse homem, essa mulher vai precisar de um milagre. Vai chegar o dia. E quando ele precisar desse milagre, não adianta dinheiro, não adianta nome, status, autoridade, poder, bens materiais, não. A própria Bíblia diz: para que o homem não venha juntar tesouro na terra. Você está dizendo, pregador, que eu não posso conquistar as coisas na terra? Não. Presta atenção que você vai aprender. A própria palavra de Deus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde os ladrões não minam e não roubam. Como que eu ajunto tesouro no céu, pregador? Manifestando uma fé, fazendo a vontade de Deus, cumprindo com essa palavra aqui. Você vai juntar tesouro no céu, estendendo a mão para aquele que está caído. Viu o irmão lá que está passando um momento difícil? Estende a mão para ele. Está passando um momento difícil? Lança uma palavra na vida dele. Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar. Palavra negativa já basta Satanás falando lá no mundo, na boca das pessoas. Nós que somos servos de Deus, nós que somos a luz do mundo, o sal da terra, temos que lançar a palavra de bênção na vida das pessoas. Temos que estender a mão, temos que ajudar. Como que eu e você vamos conseguir um dia entrar no céu se nós não fazemos a obra de Deus? Lá fora está fácil a forma que é falada de entrar no céu. Morreu, agora é santo, morreu, vai para o céu. Morreu bebendo, morreu usando droga, morreu falando mal da vida dos outros, mentindo e vai para o céu. Morreu agradando o diabo e vai para o céu. Quando eu olho para a Bíblia, só vai para os céus lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Só vai para o céu aqueles que buscam uma santificação. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Quem mais vai para o céu? Aquele que tiver uma fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar o Senhor. O povo acha que para o céu é de qualquer maneira. Eu vou um dia por semana na igreja e eu vou para o céu. Não, você não busca a santificação, não. Não vigia, não, porque antes de orar, a Bíblia diz, Mateus 26:41, vigiai e orai. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro a gente tem que vigiar, temos que ter vigilância. Quando eu olho para a palavra de Deus, sabe qual é o pecado mais terrível que tem dentro da igreja? Não é uma pessoa, quem sabe, ela adulterar, ela se prostituir, ela fornicar, ela beber, fazer nada disso, não. O pecado mais terrível é outra pessoa saber de você pecando e se escandalizar. Jesus diz: sai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Uma pessoa está na igreja, quem sabe ela prega, quem sabe ela ora, quem sabe ela lê um versículo, quem sabe ela louva. Aí você fica sabendo que ela está fazendo isso, aquilo de errado. Um irmão que tiver a sua espiritualidade um pouco mais fraca vai se escandalizar com aquilo e muitas vezes sai da igreja. Aí eu te pergunto, de quem que Deus vai requerer essa alma que saiu? Daquele que escandalizou. Por isso que o diabo luta tanto com as pessoas, que nem você vê aqui em cima do altar. Porque um desses que está em cima do altar aqui, se sair a notícia que está em pecado, está fazendo isso, fazendo aquilo, escandaliza o resto das igrejas. Está escrito na palavra: feriu o pastor, que as ovelhas vão se dispersar. Eu e você que estamos diante de Deus, temos que sempre manifestar uma fé. Temos que estar sempre buscando a Deus. E por que, pregador, você está falando isso nessa noite? Você está fora do contexto? Vou te mostrar. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Quando você olha para a Bíblia, você entende de que maneira? Que quem vai para o céu é uma pessoa que está 5, 10, 15, 30, 50 anos na igreja. Pode chegar uma pessoa hoje
aqui na igreja, aceitar Cristo hoje no coração dele, essa pessoa ir para o céu, ou eu e você que está há muito tempo, ficar, perecer. Por quê? Porque nunca foi o tempo para que nós venhamos ser salvos, não, mas sim a vida com Deus. A vida com Deus, que é o X da questão e a chave. A palavra de Deus nos conta uma parábola. Nos conta uma parábola acerca de homens que foram trabalhar em uma vinha. O homem sai às 7 horas da manhã e combina: eu vou pagar R$100 para você trabalhar na minha vinha. Vai 9 horas da manhã, vou pagar R$100. Vai lá às 11 horas, vou pagar R$100. Vai 1 hora da tarde, eu vou te pagar R$100 para trabalhar na minha vinha. Vai às 3 horas da tarde, R$100. Vai às 5 da tarde, R$100 eu vou pagar para você trabalhar na minha vinha. Sabe o que aconteceu? Quando chegou o final da tarde, ele foi pagar os trabalhadores, começou pagando os das 5, os das 3, os da 1, os das 11, os das 9, quando chegou os das 7, eles se indignaram. Mas como assim? Por que aqueles que trabalhou só 1 hora recebeu o mesmo que eu, o mesmo galardão que eu? Por que você julga que eu sou mau, eu não posso fazer o que eu quiser com o que é meu? Eu não ajustei com você R$100, pega o que é teu. Naquele dia, e diante da salvação, não está ligado ao tempo, não, está ligado à sua permanência, porque o galardão vai ser igual para todo mundo. O galardão da salvação é igual para todo mundo. Muitas vezes pessoas estão na igreja, põem uma gravatinha, põem um terno, põem uma saia no pé e pensa que é melhor que aquele que está lá fora, aquele que está lá bebendo, jogado na sarjeta. A mãe de Deus pode ser um pregador da palavra, um cantor, um profeta, um ministro da palavra de Deus. O povo se esqueceu da pureza do Evangelho. A pureza do Evangelho sempre foi uma. Isaías capítulo 58, a palavra de Deus nos diz que o povo estava orando, o povo estava jejuando, e o povo começou a blasfemar, dizendo: Deus não escuta. Aí Deus vem na boca do profeta e fala: esse é o jejum que eu quero? Que vocês buscam o próprio proveito de você. O jejum que eu quero é que vocês estendam a mão para os órfãos, para as viúvas. O jejum que eu quero é que você ajude o próximo. O jejum que eu quero é misericórdia. O que mais Jesus pregou falando é: aprendei o que é misericórdia. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Uma alma tem um valor inestimável diante de Deus. Nunca pense que você chegou no lugar. Tem um pregador famoso que fala: o maior lugar que eu já cheguei é nas plantas dos pés de Jesus. Grande aqui é Ele, poderoso aqui é Ele, santo é Ele, nós somos todos pecadores. Conseguimos uma salvação, mas não usamos dessa salvação da maneira correta. Qual que é a maneira correta, pregador, de usar da salvação? Será que a vontade de Jesus é somente que o povo se ajunta num lugar chamado igreja, que o povo lá fique lá 2 horinhas dentro da igreja, vá para casa e é isso? Isso é a vontade de Deus? Não. Você ouve a palavra de Deus, você não tem que ser somente ouvinte, mas cumpridores da palavra. Como o pastor Paulo estava falando, tem pessoas que têm que contar o testemunho. Você sabe o que trabalhou tanto do coração dos fariseus, dos sacerdotes, quando aquele paralítico do tanque de Betesda foi curado? Porque ele levou a cama no dia de sábado, ou seja, ele levou o testemunho. 38 anos eu estava em cima dessa cama, mas agora eu estou liberto porque eu encontrei com Jesus. Leva o teu testemunho com você. Lembra hoje, nessa noite, aonde Jesus te tirou? Quem sabe tem pessoas nessa noite que no passado podia ser uma prostituta, podia ser um adúltero, podia ser um jogador, um bêbado, um cachaceiro, mas hoje está na presença de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, segundo os Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Agora temos lá fora, podemos ter um nome terrível, ser difamado, mas quando estamos na presença de Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Temos um Deus poderoso, usa isso que está dentro de você. A Bíblia diz, Mateus 2,34, a boca fala que o coração está cheio do que você tem falado com o teu vizinho, do que você tem falado com a tua família, do que você tem falado com os teus amigos, com o teu patrão. Tem falado das coisas do mundo ou tem falado das coisas do céu? Do que você tem se alimentado? Como assim me alimentado, pregador? O homem e a mulher no dia de hoje dizendo que é crente e se alimenta só de coisas do mundo. O homem, em vez de estar lá vendo uma pregação, vendo um pastor ensinar a palavra de Deus, em vez de escutar um louvor, está lá assistindo jogo de futebol. O coração dele fica naquilo. Está vendo luta, está vendo coisas da terra. Tem mulher que se diz serva de Deus, mas está lá
com a cabeça socada em novela, em coisa de Facebook, de TikTok, e esquece de buscar a Deus. Do que você está alimentando o teu coração? Do que você se alimenta o teu coração? Se você se alimentar o seu coração de palavras de vida eterna, vai acontecer com você o mesmo que acontecia com Jesus, aonde ele chegava e anunciava o reino dos céus e a vida eterna e a salvação. Nós temos que abrir a nossa boca, a igreja está omissa, a igreja está calada. Muitos deveriam estar aqui nessa noite para ouvir essa palavra. A igreja está calada. Onde ele chega, diz que é servo de Deus, mas hoje em dia não se faz mais diferença. Entre o que é crente e o que é do mundo não se faz mais diferença. No falar, no agir, no se portar, não está errado. O servo de Deus tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Se fosse para ser igual, nós estava tudo no mundo, não estava aqui agora. Temos que ser diferente, temos que levar a boa semente. Quando levamos a boa semente, tem galardão para nós. Quantas vezes você vê uma pessoa que precisava de uma palavra? Muitas vezes você pode até mandar mensagem para um obreiro, para um pastor e falar assim: ora por essa vida. Mas por que você não abre a tua boca? Abre a tua boca. Eu não sei pregar. Jeremias era uma criança. O profeta Samuel também era uma criança e Deus chamou ele 3 vezes na madrugada. Abre a boca que Deus faz o resto. As pessoas muitas vezes se impressionam. Pensa assim, uma pessoa está pregando, ele é o cara, não é nada, mais pecador que você que está aí. A diferença dele é que você é que Deus permitiu a graça dele estar aqui, porque ele usa cada um de uma maneira. Mas a maior vontade de Deus e que o maior ministério que Jesus exerceu, não era estar numa igreja, no púlpito da sinagoga pregando, não, era na rua. E não era para multidões somente, não. Quando olhamos João capítulo 4, a mulher de Samaria, Jesus pregou para uma mulher. Marcos capítulo 5 pregou para um homem gadareno. Não é multidão, não. Uma pessoa que você falar do amor de Deus, você pode converter o coração dela. Porque não pensa que é um pregador com a sua boa fala, com a sua oratória, que ele converte ninguém, não. O pregador prega muito, ele converte. Não, quem converte é o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. Pode ser aquela irmã simplesinha sentada lá no fundo da igreja, muitas vezes tem o chinelo até furado, não tem uma veste para se vestir, mas quando ela abre a boca, o Espírito Santo brada na boca dela. Não precisa de muito, não. É só uma vida com Deus e manifestar uma fé que Deus faz a obra. Abra a tua boca onde você colocar a planta dos pés, independente do lugar. Eu imagino que todo mundo aqui já teve numa fila de posto de saúde. E lá vai sair conversa de todo mundo. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você ficou sabendo disso, ficou sabendo daquilo, falando mal de um, falando mal do político, falando mal do vereador, falando mal de todo mundo, mas não vejo ninguém falar de Deus. Para quebrar o jugo ali, para quebrar Satanás ali. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus salva pessoas todos os dias de ir até o suicídio. A palavra de Deus liberta pessoas que estavam numa situação terrível. Pessoas que todo mundo olhava, esse não tem jeito, esse não tem solução, esse não tem salvação. Jesus liberta com a sua palavra. A missão da igreja continua mesmo. Marcos 16:15, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. A missão não mudou. A missão da igreja não mudou. Mas o povo está omisso. Pensa uma noite que nem hoje, uma segunda-feira. Se você passar agora no boteco, está cheio. Passar na casa de prostituição, está cheio. Passar, quem sabe, numa biqueira, tem lá várias pessoas. Numa mesa de baralho, tem várias pessoas, mas agora adorando a Deus, não tem ninguém. O povo não quer. Mas fica tranquilo no teu coração. Você pode chegar no culto que tenha uma pessoa, que tenha 2, que tenha 3. Uma coisa eu te garanto, que Jesus Cristo está presente. Jesus Cristo sempre estará presente. Ele não olha para a tua aparência exterior, não. Não olha para o teu feito passado, não. Ele olha para o teu feito a partir do momento que você ouviu a palavra. Você que ouve a palavra de Deus e fica em dúvida e receando em 2 pensamentos, eu te trago 1 Reis capítulo 18. O profeta fala: até quando vocês vão ficar cocheando em 2 pensamentos? Se o Deus é o Senhor, adora o Senhor. Mas agora, se o Deus é Baal, se o Deus é o mundo, adora o mundo. O povo ficava dividido. Sabia que tinha um Deus que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas de Jericó. Sabia que tinha um Deus que fez tantos milagres, mas ficava dividido, adorando imagens de escultura, adorando coisas que não têm poder, fazendo sacrifícios, coisas que não têm poder, e deixava de adorar o Deus Todo-Poderoso. Mas naquele dia Deus bradou. Naquele dia Deus bradou. Deus não falou nenhuma palavra, mas o temor caiu na vida de todo mundo. Quando o profeta fez um desafio, falou para aquele povo lá: separa 2 bezerros, escolhe o que você quiser.
Faz aí um sacrifício aí, clama o Deus de vocês até a hora que vocês quiserem. Clamar até 1, 2, 3 horas da tarde, nada de resposta, porque o Deus morto não fala. Mas quando Elias em 30 segundos falou: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, segura o fogo do céu, consumiu o holocausto. Porque o Deus que eu e você sirvo, o Deus que eu vim pregar aqui nessa noite, Ele tem poder. Ele pode nessa noite arrancar o câncer, Ele pode arrancar a pessoa da droga, da bebida, da cachaça, do jogo, do cigarro. Ele pode, porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Manifesta uma fé no teu coração, para que quando chegar esse dia, você não venha ficar para trás, mas você venha participar. Como aqui Jesus disse: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Não pensa que num templo com 100 pessoas todo mundo sobe no arrebatamento, não. Se souber 5 ou 6 é muito. Se for 5 ou 6 que ainda dobra o joelho na madrugada é muito. Se for 5 ou 6 que ainda jejum é muito numa multidão de 100 pessoas. Ninguém quer buscar a Deus mais. Gostoso é buscar o mundo no dia de hoje. Gostoso é buscar a tecnologia. Gostoso é buscar a ciência, mas buscar a Deus ninguém quer mais buscar. Então se você ainda é uma pessoa que busca a Deus, eu te digo uma palavra: aquele que está sujo, suje-se ainda, mas aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Os dias são maus, está se cumprindo as escrituras sagradas. Jesus está voltando, está prestes a se cumprir. 1 Tessalonicenses 4,16: que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E aqueles que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós que tivermos vindo seremos arrebatados. Manifeste uma fé nesta noite, para que você alcance o teu milagre. Manifeste uma fé e busque o teu milagre, porque eu creio no Deus que faz milagre. Amém? Que Deus te abençoe as tuas palmas no nome do Senhor.